Amor de mãe, multiplicando a imagem de Deus. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre algumas mães da Bíblia, sobre alguns personagens que marcaram a Bíblia e o que a gente pode tirar de proveito para isso, para nós hoje. Que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração. Não se feche por você não ser mãe, né? Talvez você fale assim, mas não tem nada a ver comigo, então não quero ouvir isso. Não. Deus, eu tenho certeza que dá um jeito de falar comigo e com você também essa noite. Antes da gente começar, eu quero ler um pequeno poema sobre as mães. Eu não sei declamar um poema muito bem, então eu vou lê-lo, né, simplesmente. Mas, falando sobre as mães. Ser mãe é ter um coração que cabe mais alguns milhões de outros corações. E que ainda assim exibe uma sobra de amor, cuidado, carinho e proteção para mais um que quiser chegar. Ser mãe é ser capaz de esquecer de si mesma, sacrificar alguns sonhos, renunciar vontades sinceras e ainda assim sair de tudo isso com um sorriso terno e cheio de orgulho. Mães abrem mão, estendem abraços, abraçam com sinceridade, protegem com fervor, força e resistência. São incansáveis, cheias de amor, especialistas em oferecer colos de conforto e enxugar rios de lágrimas salgadas dos rostos de crianças pequenas e de crianças grandes também. Mães são sublimes, mais sublimes que anjos, mais sábias que as rainhas e mais pacientes que os mestres mais resilientes. Mães são uma manifestação excelente do amor de Deus pelos seres humanos. E é com isso que eu quero conversar hoje com os irmãos. Pensando na figura da mãe, mas como esse amor de mãe é uma maneira de multiplicar a imagem de Deus aqui na terra. Então, como eu disse, nesse dia eu quero passar por algumas mães da Bíblia e olhar para as histórias delas e enxergar como isso faz sentido para nós. A primeira dela, hoje a gente tem uma programação um pouco diferente com as crianças, então não quero me deter muito em muitas coisas, prometo tentar. Mas a primeira delas é uma mãe muito conhecida por todos os irmãos e talvez um pouco renegada, um pouco deixada de lado por alguns. Que a primeira mãe que eu quero falar da Bíblia é a Eva. E talvez, se eu não mostrasse nada sobre ela, só mostrasse apenas ali a Eva, conversando com a sua amiga serpente, a primeira coisa que vem na sua cabeça são coisas ruins. Pecado, agiu mal, eu não teria agido dessa maneira, foi enganada. O que será que vem na sua cabeça quando você lembra da Eva? Eva, além de tudo isso que a gente já ouviu sobre ela, ela foi a primeira mãe do mundo. Ela foi a primeira mãe que a gente conhece, que a Bíblia diz. Eu sei que na maioria das vezes, sempre que nós ouvimos sobre ela, nós lembramos de algo ruim. Dos seus pecados, dos seus erros. Mas, antes até de eu continuar falando sobre as outras mães, é importante você e eu sabermos que todas as mães da Bíblia, não diferente de Eva, pecaram. E eu não sei se você sabe, as mães hoje em dia ainda pecam. Por mais especial que hoje o dia é, eu não quero tirar o glamour do dia falando que as mães são pecadoras, mas todos nós somos. Então, Eva pecou, as outras mães da Bíblia pecaram e as nossas mães pecam. Talvez não daquela maneira que você pensa, quando você se sente injustiçado por ela. Mas as nossas mães pecam também. Porque todos pecaram, como diz Romanos. Todo mundo pecou, ninguém escapa disso. Então, Eva é essa primeira mãe que eu quero conversar com os irmãos. E é importante nós lembrarmos que muito além dos seus erros, como eu disse, que os erros de Eva estão ligados também aos erros de Adão. Adão tem culpa exatamente como Eva ali naquele momento. Não foi uma culpa só dela que aceitou, mas foi de Adão também. Tem todo um propósito por trás disso, de que o fato de Eva ter aceitado ali, Adão como marido, ele deveria ter se posicionado de uma outra maneira. Então, não culpe a coitada da Eva por isso só. Os dois são culpados. Mas ela foi a primeira mãe. Eva foi a primeira mulher na humanidade a experimentar a sensação do que é ser uma mãe. Ser responsável por uma outra vida que não seja a sua.
ela foi a primeira mulher no mundo. Que ela sentiu a sensação de ser responsável por uma outra vida que não fosse a sua. Esses personagens que eu vou passar, quero ler alguns trechos que a Bíblia cita sobre eles, são essas marcações aqui. A gente vai só passar por cima deles, rapidamente para os irmãos verem. Eva é citada mais ali no livro de Gênesis, do capítulo 2 até o 4. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos. O primeiro deles, em Gênesis 2, no versículo 18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou, Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E continuando, vamos ler outros versículos. Um pouco para frente, do 21 ao 23, diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe umas das costelas, fechando o lugar com uma carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Textos conhecidos. Um pouco para frente, no capítulo 3, do versículo 16, diz o seguinte: multiplicarei grandemente o seu sofrimento, após a queda da mulher. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Algumas citações apenas sobre isso. No versículo 20, novamente: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe para toda a humanidade. No capítulo 4, versículo 1, é o que eu acabei de ler? Não, 4, 1 e 2. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, irmão dele. Mais alguns versículos para frente, o 25 e o 26, do capítulo 4. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Apenas algumas citações sobre Eva, do que a Bíblia trata, e de cada personagem dessas mães eu quero trazer um pequeno resumo, um destaque sobre elas. Então, sobre Eva, o que a gente pode destacar disso? Ela viveu um grande trauma na sua vida com a morte de um de seus filhos. E talvez você conheça a história. A Bíblia diz que ela ficou muito feliz quando ela teve seu filho Caim e teve seu filho Abel. Mas a situação ocorreu que ela viveu um grande trauma, onde um dos seus filhos matou o seu outro irmão. Imagina para essa mãe experimentar isso. Eva aqui, ela não tinha um legado. Ela não tinha uma história de casa que já teve acontecido isso. Ela estava experimentando pela primeira vez isso ali. Onde um dos seus filhos mata o seu outro filho. E ela é uma mãe que cresceu com esse trauma ali na sua família. A Bíblia diz, como nós lemos no versículo 25, que ela se alegra com a vinda de Sete. Quando um dos seus filhos morre, e a Leila ela tem a oportunidade de ter outro filho, e a Bíblia diz, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E ela se alegra com isso, pela oportunidade dela ser mãe novamente ali desse filho. Eva é uma mulher extremamente corajosa. Anula tudo o que você tem de ruim sobre Eva, sobre o pecado. E pensa agora na figura dela como mãe. E eu quero destacar como que ela foi uma mulher corajosa. Porque ela enfrentou a maternidade sem qualquer experiência, como eu disse. Sem qualquer conselhos de outras mães. A gente vive muito isso no seminário, que quando as mães estão grávidas, as mulheres estão grávidas, e a criança nasce, parece formiga em bloquinho de açúcar, sabe? Junta todo mundo para ajudar. Não, porque eu faço isso. Não, porque eu dou a fralda, porque eu não sei o que tem. E eu fico uma semana dando comida, você não precisa fazer almoço, tal. O pessoal se une muito com isso. Eva não pôde viver isso. Eva não tinha experiência de como era ser mãe. Não tinha ninguém que auxiliava ela. Olha, quando a criança estiver chorando por isso, você faz isso.
Quando ela estiver com isso aqui, é por causa disso. Ela não pôde viver isso. Ela foi a primeira mãe. E ela foi muito corajosa porque ela enfrentou isso. Eva, ela foi muito valente. E eu destaco isso porque ela teve o peso de criar os filhos, sabendo que os filhos dela agora seriam pecadores. E como a gente aprendeu recentemente, e ouviu recentemente, Eva e Adão foram as únicas pessoas que conheceram o gosto do mundo sem o pecado. Imagina Eva crescendo agora com seus filhos, vendo eles matando um ao outro, vendo eles brigando, vendo eles reclamando, vendo a marca do pecado na vida deles, e com a lembrança que eles tinham do jardim, sem pecado nenhum da vida que eles tinham. Adão e Eva eram os únicos que tinham esse gosto, essa lembrança de conhecer um mundo sem pecado. E ela foi extremamente valente em criar seus filhos, agora com o pecado presente neles. Mas, como o versículo 26 do capítulo 4 diz, nesta época começou a invocar o nome do Senhor. Ela foi forte diante dos desafios, mas ela conduziu seus filhos para invocarem o nome do Senhor, mesmo diante de tudo isso. Olha que baita de uma mãe que foi Eva. Tem seus erros, tem suas falhas, claro, como todo mundo. Mas só que diante de tantos desafios, tanta dificuldade, ela ainda colocava seus filhos para buscar o nome do Senhor. A próxima mãe que eu quero comentar na Bíblia foi Sara. São todas elas muito conhecidas. A gente ainda está lendo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Foi Sara. Sara foi a mãe de Isaac, esposa de Abraão. Muito conhecida também a história dela. E eu quero ler algumas passagens sobre ela também, só para os irmãos conhecerem ela melhor. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 12, o versículo 11 tem uma citação sobre Sara. Abraão chegando no Egito. Abraão diz, quando estavam chegando no Egito, disse a Sarai, né, o nome dela foi mudado depois, a sua mulher, bem sei que você é muito bonita. E aqui nessa passagem é quando eles estão chegando no Egito, e Abraão fala para ela assim, ó, Sara, seguinte, você é muito bonita. A gente vai chegar no Egito, o faraó, os príncipes, todo mundo vai crescer o olho em você, e eles vão querer pegar você de mim, e eles vão me matar por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, diga para eles que você é minha irmã, e assim eles vão te aceitar e me dar muito dinheiro, e a gente vai prosperar por conta disso. Uma meia-verdade deles ali, né? E foi isso que aconteceu. Sara ali começa nesse contexto, e ao longo do capítulo todo alguns capítulos de Gênesis é citado, mas eu quero dar um destaque no capítulo 17. Não? Também pode ser. Pode ser também. Era o 17 ou o 16. Mas o 16, vamos ler o 16 comigo. Capítulo 16, versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Um detalhe que eu destaquei aqui de Sara é que ela também era estéril. A gente vai ver que muitas das mulheres da Bíblia não podiam ter filhos. E isso você pode achar o quão triste era isso, mas era mais uma maneira de Deus manifestar o seu grandioso poder na vida delas. Porque a maioria dessas mães que não podiam ter filhos, elas tiveram filhos através da mão de Deus e o impossível aconteceu ali na vida delas. Sara, ela teve Isaac no fim na sua velhice. Você conhece a história. Ela ali com 90 anos de idade, e Abraão, seu marido, com 100 anos de idade, e ali eles podem ter o filho. E nasce Isaac. Eles esperaram, eu destaquei algumas coisas sobre ela, é que eles esperaram 25 anos pela promessa. O anjo aparece para Sara e para Abraão e diz, olha, eu vou fazer de vocês uma grande nação, e vocês terão um filho. Sara, você mesmo sendo estéril, você vai ter um filho, eu vou abençoar vocês. Imagina o coração dessa mulher que não podia ter um filho, ouvir isso. E eles esperam por esse filho por 25 anos. Até que realmente se cumpre. E Sara ali com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos, eles conseguem ter um filho. E nasce Isaac, o filho da promessa. A gente pode observar também que Sara foi uma mulher que ela obedece ao chamado de Deus a Abraão. Quando Deus aparece a Abraão e fala, olha, sai da sua
casa, da tua terra, e vai com toda a sua família para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Sara, a gente vê que ela não reclama ali com Abraão, ela vai junto, ela se submete, ela obedece a Deus. Sara foi essa mulher, obediente a Deus, fiel. Que mesmo diante das dúvidas, que mesmo ali de saber se o filho viria ou não, algo nesse sentido, dos seus erros, como eu destaquei, ela obedece a Deus. Ela foi essa mãe, a mãe de Isaac. Próxima mãe, Joquebede. Talvez você conheça ela pela música que as pessoas fizeram um tempo atrás, né? Que a gente, não vou cantar ela também, mas existe uma música, né, que faz uma graça da Joquebede, Moisés não vai morrer, ou algo nesse sentido. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas descobriram que Joquebede era mãe de Moisés a partir dessa música, porque não sabiam. Você talvez seja uma pessoa dessa. Eu lembrei disso também, a partir disso. Mas existe Joquebede, mãe de Moisés. Ali, agora a gente está no livro de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Esse eu quero ler a passagem com você, que às vezes passa despercebido por nós. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisto, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar a cria e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, Joquebede. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Que história legal, né? Esse é um primeiro destaque que a gente tem da primeira mãe que recebe para cuidar do seu filho, né? Ela foi muito estrategista ali. Então, alguns destaques que eu quero dar da vida de Joquebede. Primeira vez, ela deu à luz em um contexto hostil. Neste momento, o faraó, ele via que os hebreus estavam se multiplicando muito no Egito. Então ele falou assim: olha, para as parteiras, todo menino que nascer, eu quero que você mate ele. Quando tiver uma gestação, se for um menino, você mate ele. Porque os hebreus estavam se multiplicando muito. Esse aqui é o que antecede um pouco de Moisés ir lá libertar eles. E ele faz isso. E a gente conhece aqui que Joquebede, que quando ela vê esse menino nascer, ela fala que ele é bonito e ela guarda ele ali. Então ela dá a luz nesse contexto hostil, mas ela tem essa coragem de cuidar ali do seu filho, de ir contra toda uma nação e preservar ali, confiando no seu Deus. Nesse contexto ela cria o seu filho. Ela é extremamente sábia, queridos, corajosa, temente a Deus, estratégica. Ela sabia o lugar onde a filha do faraó tomava banho, e ela preparou o ambiente de colocar o bebê ali. Não pense que ela estava abandonando o filho às traças ali, né, largando no rio, né? Ela estava colocando estrategicamente no lugar onde provavelmente ela sabia onde a filha do faraó tomava banho, para que algo acontecesse. Não esqueça que por trás disso não tem nada de sorte. Era Deus agindo para que tudo isso acontecesse. E ali a filha do faraó olha para Moisés e olha para ele e fala: nossa, que menino estranho. Não, brincadeira. Ela fala: que menino bonito. Porque ele era diferente dos hebreus e dos egípcios. Ela fala: nossa, que menino bonito. Com certeza esse é filho dos hebreus. Olha só. E neste momento a irmã dele se aproxima. Miriam aproxima dele assim e fala: moça, você quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele? Olha que jogada. E ela fala: boa ideia, chame uma hebreia. E ela vai no meio do mato, talvez ali, chama a mãe do menino para cuidar dele. E a mãe aparece: oi, posso ajudar? O que eu posso fazer? Fala: olha, cuida dessa criança para mim. Fala: claro. Ela fala: não, vou te pagar por isso ainda.
E ela vai e cuida de Moisés, ela amamenta ele quando ele cresce, ela entrega ele nas mãos da princesa de novo, e Moisés ali cresce. Olha como que ela era. Sábia, corajosa, temente a Deus, de confiar que Deus estava no controle de tudo. Joquebede. Mais uma mãe que a gente aprende sobre ela. Outra mãe, Ana. Você também conhece essa história, mas eu quero ler com você em 1 Samuel, por favor, um pouco para frente. 1 Samuel, no capítulo 1. Ana foi a mãe do profeta Samuel. E mais uma mãe estéril, que não podia ter filhos. Mais uma mãe que tinha uma incrível angústia por isso. Ela sofria muito em relação a isso. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, por favor, do capítulo 1. Alguns versículos, não vamos ler ele completo, mas alguns versículos. Eu vou ditando para os irmãos. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 5. Mas Ana, eles iam uma vez por ano ao templo oferecer sacrifícios a Deus, era o ritual comum dos judeus, e Eucana oferecia porções por Penina, sua esposa, e também por Ana. Então o versículo 5 diz, mas a Ana dava uma porção dobrada, porque Eucana amava ela, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E continuando, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Continuando, no versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltou para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. E agora o versículo 24, do capítulo 1. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E Eli ali adorou ao Senhor. Essa é a história de Ana. Que incrível. Mais uma mulher que diante de Deus coloca a sua angústia, a sua amargura, que não podia ter filhos, que era desprezada era menosprezada ali, e irritada pela sua companheira do marido ali, né? Lembra que naquela época era algo que não podia, né? Mas eles faziam, que era poligamia e tal. Então é por isso que é comum a gente ver na Bíblia, em vários casos assim. E ela é desprezada por isso, e ali ela se coloca diante de Deus, ela abre o seu coração. É legal que a passagem diz que o profeta Eli, quando ele vê Ana chorando, ele fala, mulher, está muito cedo, por que você está bêbada aqui nas portas do templo? Ela fala, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou chorando, estou angustiada e tal. E depois ela volta com o bebê no colo, fala, olha, Senhor, era eu, a mulher que estava aqui chorando. E esse é o menino, agora eu quero consagrar ele ao Senhor. Ana,
esposa de Eucana, mãe do profeta Samuel, estéril. Uma mulher de oração. Ela ora a Deus pedindo um filho diante da sua angústia. Uma mulher perseverante, uma mulher cheia de fé e uma mulher fiel a Deus. Deus ouve essa oração dando um filho. E mesmo assim, ela consagra o seu filho a Deus. Imagina isso. Uma mulher que passa a sua vida angustiada por não poder ter um filho, sofrendo o peso disso, e quando ela tem isso, mesmo assim ela é fiel a Deus, ela entrega seu filho a Deus. Ela consagra o seu filho a Deus. Porque ela confiava, acima de tudo. Ela amava tanto a Samuel, que ela sabia que a melhor coisa para ele era estar ali, na presença de Deus. Que incrível essas mulheres. Pecadoras, como eu e você, mas que incrível. O quanto a gente pode aprender sobre elas. Mais algumas. Eu poderia ficar aqui, irmãos, falando de muitas outras, que não tem nome, mas que a Bíblia cita a história delas, eu poderia comentar com os irmãos. E existem várias outras que eu poderia citar. Mas eu quero me deter mais essas. A história também de Isabel, Maria, Raquel, Lia. E como essas mães desempenharam papéis, demonstrando o amor dela pelos filhos. Isabel, a mãe de João Batista. Maria, mãe de Jesus Cristo. E por mais que há tantas outras vertentes e dúvidas que possa surgir, como exatamente foi isso na vida deles ali, mas existe a passagem de Lucas, abram comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O Evangelho de todos os Evangelhos, Lucas é o que relata um pouco melhor a vida de Maria, a vida ali de Isabel e esse contexto da infância deles. Lucas, no capítulo 1. Do versículo 5 ao 23, ali está falando sobre a vida de João Batista, de Isabel, como o anjo aparece para Isabel e fala, olha, você vai ter um filho, mesmo novamente sendo estéril, você vai ter um filho, e o nome dele será João Batista, e a função dele no mundo será preparar o caminho para que Jesus possa vir. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Olha o texto falando, capítulo 1, no versículo 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será o motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E depois, continuação no 24. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou durante 5 meses e não saiu de casa. João Batista nasce e a função de João Batista é preparar o caminho, anunciando a vinda de Jesus. Um tempo depois, o anjo aparece a Maria e no versículo 36 do capítulo 1, ele confirmando que ele tinha aparecido para Isabel, ele diz, também Isabel, o anjo dizendo para Maria, sua parenta terá um filho na velhice. Aquela que diziam que era estéril, já está no seu 6º mês de gestação, pois não há nada impossível para Deus. E existe uma situação muito legal que acontece, que quando Maria sabe da gestação de Isabel e ela vai visitar ela, a partir do momento que Maria chega no mesmo ambiente de Isabel, acredito que seja um pouco dessa imagem, João Batista, dentro do ventre da sua mãe, ele começa a se mexer e ali Isabel percebe e fala, nossa, ele já está reconhecendo Jesus de alguma maneira e ela fica emocionada ali com aquela cena. 2 mães incríveis. Dá para fazer uma pregação sobre como a vida de Maria, a vida de como Deus trabalhou a vida dela, de como Deus usou ela nesse sentido. Tem muita coisa para falar sobre isso. Pecadora, errante, como todas as outras e como todos nós hoje. Mas que foi um instrumento de Deus usado, como todas as outras mães, para espalhar o amor de Deus hoje. Muitas mães. Raquel e Lia, voltando um pouco para o Antigo Testamento, não quero ler a história, mas que são as esposas de Jacó. E delas saíram ali as 12 tribos de Israel. E como essas mulheres também foram usadas, como como Raquel era menosprezada, porque ela também não podia ter filhos. E Jacó e Lia tinham vários filhos.
Jacó trabalhou 14 anos para poder ter essas mulheres, para poder casar com elas. E ele amava Raquel e Raquel não podia ter filhos. E a Bíblia fala em Gênesis como Raquel se colocava diante de Deus, fala que angústia eu não poder ter filhos. E quando os filhos, Deus começa a abençoar ela, ela começa a colocar o nome de seus filhos de acordo com a sua gratidão com Deus. Obrigado, Deus, porque você me permitiu ter esse filho. E assim vai. Uma outra mãe que se colocava diante de Deus. Como eu disse, a Bíblia é repleta de figuras de mães. Que, por mais inundadas no pecado que estivessem, consagraram sua vida a Deus e foram instrumento, em alguma maneira, na história de Deus. Essas são algumas histórias que a Bíblia nos conta sobre as mães, dentre muitas outras. E olhando para a vida dessas mães, queridos, fora agora essa parte toda histórica, né, relembrando, mas olhando para a vida dessas mães, nós podemos ver que existe um padrão descrito por Deus sobre mãe, em algum sentido. Existe um padrão de amor, um padrão de conduta, um padrão de qualidade que algumas mães tinham. Nós podemos observar na vida de todas elas e de algumas outras que todas tinham amor, cuidado, devoção, consagração, proteção com seus filhos. Nós vemos o cuidado de Joquebede ali com Moisés, tendo cuidado de ninguém perceber que havia um menino, que ele estava chorando e onde colocar ele. Nós vemos a devoção de Sara a Deus, confiando em seguir Abraão, independente de qualquer coisa. Nós vemos a consagração de Ana, consagrando o seu filho, a sua vida ali. Nós vemos a proteção, até nesse detalhe, mas a proteção que Rebeca tinha com Jacó. Naquela situação onde ela estava errada, né? Ela ajuda a Jacó a enganar o seu marido ali para ser abençoado. Ajuda Jacó, isso, a enganar o seu marido para ele ser abençoado ao invés do seu irmão Esaú. E quando ela descobre que seu irmão está bravo e quer matar ele, ela fala, filho, foge para tal lugar e faz isso, e faz de tal maneira, procura tal parente que vai cuidar de você. Essa proteção dela, errada, de algo de errado que ela fez, mas ainda cuidando. Quantas características hoje nós não vemos disso numa mãe? Nós vemos na natureza, quando uma mãe, quando ela tem um filhote de onça ou algo nesse sentido, o quanto ela protege. Qual que é aquele passarinho, quero-quero, né, que corre atrás dos outros também, né? Quando está perto do ninho dele e você passa, ele vem atrás de você. O quanto a mãe é protetora e cuida dos seus filhos. Mas isso tudo não é mérito da mãe. Isso tudo é um reflexo de Deus. Esse é o cerne de tudo que eu quero falar hoje. Tudo isso que nós vemos nessas mães e nós podemos observar de bom e de maravilhoso nas mães é o reflexo de Deus. Dentre outras características que nós podemos observar, que Deus espera um padrão de mãe. E nós podemos observar isso. Em resumo, as mães, você mãe que está aqui hoje, são uma ferramenta de Deus na tentativa de espalhar o seu amor por nós. Isso potencializa muito a questão aqui na Terra. Você, mãe, e você, as mães, e qualquer outra, são uma ferramenta de Deus. E essa história que a gente viu, dessas histórias, de espalhar o amor de Deus por nós aqui na Terra. Com todas essas características e muitas outras. Esse é o objetivo. E essa é a ideia. Como é que a Siri está gritando aqui. Ok. Isso é o que eu encontro. Irmãos, acontece. Maia quer participar aqui, deixa ela. Mas, pensando em tudo isso que a gente ouviu sobre as mães, eu não quero me deter muito mais além disso. Pensando que, ajuntem esses dois padrões. Existem vários modelos de mães na Bíblia que desempenharam papéis maravilhosos que foram usados por Deus. Existe um padrão de Deus que Deus espera que as mães tenham com muitas características, como carinho, amor, cuidado, devoção, consagração e muitas outras coisas. E agora eu quero enxergar o quanto isso faz sentido para nós hoje. E não se ilude com a minha palavra, que eu quero concluir, mas pode ser que eu não esteja concluindo. Então, eu quero concluir trazendo para os irmãos
o ápice de todas essas descrições e o motivo de Deus esperar que as mães tenham essas características. O motivo de tudo isso, que Deus espera que as mães tenham essas características, é que nós possamos multiplicar a imagem de Deus. Multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 ao 28, talvez não dá para enxergar tão bem, mas é Gênesis 1, o versículo 26 e 28. O texto conhecido diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aqui, queridos, diante de tudo aquilo que a gente está falando, eu quero mudar um pouco o nosso foco das mães. Porque essa é uma ordem dada por Deus, não apenas para as mães, mas para todos nós. E se até aqui talvez você não conseguia se identificar de alguma maneira, esse é o momento, talvez, que a gente faz o laço e entende tudo o que está acontecendo. Essa ordem de crescer, de multiplicar, de dominar, de ser a imagem e semelhança de Deus é uma ordem para você, é uma ordem para mim, para todos nós. Eu e você, nós somos criados com essa ordem de espelhar e espalhar a imagem de Deus aqui na terra. Através dos nossos atos, através da nossa fala, através dos nossos pensamentos, da nossa postura, através do nosso dinheiro, em geral, da nossa vida aqui na terra. Esse deve ser o meu e o seu objetivo ao acordar a cada dia. A acordar a cada manhã. Espelhar e espalhar a glória de Deus, a imagem de Deus. Todas as nossas características boas não são um mérito nosso. Se você vai bem no seu trabalho, não é um mérito seu. Se você é um ótimo motorista, não é um mérito seu. Se você fala muito bem, se você tem facilidade com línguas, não é um mérito seu. Eu não estou tirando o seu esforço ou algo nesse sentido, mas eu quero tirar toda a glória para Deus. Tudo aquilo que você faz de bom não é um mérito seu. Tudo aquilo que eu faço de bom não é um mérito meu. Se o seu trabalho hoje tem dado bem, se você tem financeiramente tem conseguido estar bem, não é um mérito seu. É um mérito de Deus. Porque eu e você, nós somos criados não para nos enchermos o nosso ego, mas para espelharmos e espalharmos a glória de Deus aqui na terra, a imagem de Deus. A única função que você tem na terra e que eu tenho é que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua e reconhecer a Deus. Se quando as pessoas olham para você hoje, ela vê como você é bom, talvez tenha algo errado. Elas têm que olhar para você e falar como Deus é bom por causa da vida do Juninho. Elas têm que olhar para a vida do Guilherme e falar como Deus é bom. E eu consigo ver isso olhando para o Guilherme. As pessoas têm que ver você falando e falar como Deus é bom. Eu preciso conhecer esse Deus da Helena. Porque a vida dela resplandece Deus. Entendam, irmãos? O motivo de nós estarmos aqui na terra não é para nos vangloriarmos de nada. Se o seu emprego tem dado certo, se a sua vida acadêmica, se a sua saúde está boa, Deus tem que ser visto através disso, não você. Quanto mais nós somos vistos, mais está errado. Não é esse o motivo. O nosso objetivo, muito antes de sermos uma boa mãe, um bom marido, um bom profissional, é obedecer à ordem de Deus e multiplicar a imagem e semelhança dele. Muito antes de qualquer coisa. Nosso objetivo aqui na terra é de obedecer à ordem de Deus. E eu quero pensar em como nós podemos fazer isso, multiplicar a imagem de Deus aqui na terra. E o primeiro ponto que eu falo sobre isso, lendo o versículo que nós acabamos de ler mesmo, é que nós podemos, a maneira de nós multiplicarmos a imagem de Deus aqui na terra e a semelhança de Deus, é entendendo o nosso propósito de criação. Quero ler de novo o texto? Olha, o texto diz, Gênesis 1, 26, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar sobre como nós podemos espelhar e espalhar essa imagem de Deus aqui na terra é entender o nosso propósito de criação. Entender que eu e você fomos criados de uma maneira perfeita por Deus. No início de Gênesis, Deus fez o homem e a mulher com o propósito de viver um relacionamento com eles. Você conhece a história que a Bíblia fala que todas as tardes o Espírito de Deus vinha conversar com o homem, com a mulher? Você já ouviu isso? Deus criou o homem e a mulher para poder se relacionar com Deus. Deus te criou e me criou para se relacionar com Deus. Deus criou eles para que eles pudessem crescer e multiplicar a sua imagem ali na terra. E trazendo hoje isso para os nossos dias, a minha vida e a sua não é por acaso. Eu e você não somos um erro. A gestação, por mais que ela possa ter sido fora de uma programação, não foi por acaso. Por mais que você, em algum momento, possa ter nascido ou escutado dos seus pais que você nasceu fora de planejamento, ou você que teve um filho fora de um planejamento, isso não foi por acaso. Tudo está exatamente dentro dos planos de Deus. Isso salvo do contexto de um casamento, salvo do contexto daquilo que Deus espera de nós, né? Tudo que é contrário à vontade de Deus tem consequência. Mas nada acontece por acaso. Eu e você não somos um erro. E é importante você entender isso com clareza. Eu e você, nós somos criados com um propósito. O primeiro porquê que a gente tem que entender de como espelhar, multiplicar a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra, é entender o propósito que nós somos criados. Esse é o propósito da nossa vida. É isso. Nosso propósito não é ficar rico até cansar. Nosso propósito de vida não é trabalhar, e quando cansar, aí descansa e volta a trabalhar e fica nisso, acorda e dorme, trabalha e vai. Não é isso. Nosso propósito não é sair estudando o máximo de coisa para ficar com cabeção de conhecimento e não conseguir compartilhar essas pessoas. Nosso propósito de vida é multiplicar a imagem de Deus aqui na terra. É muito importante a gente entender isso. Isso faz toda a diferença na maneira como a gente acorda de manhã na segunda-feira. Entender nosso propósito faz toda a diferença na maneira como a gente lida com os nossos problemas. Na maneira como a gente enfrenta um problema de saúde. Na maneira como a gente enxerga nosso Deus. Na maneira como a gente canta, na maneira como a gente lê a nossa Bíblia. Entender o porquê nós somos criados faz toda a diferença. Se a gente não sabe para onde está indo, a gente fica perdido. Né? Eu só funciono com GPS. A gente teve uma oportunidade, a gente foi fazer uma viagem uma vez para Balneário, há alguns anos, para Balneário Camboriú. E a gente alugou o carro, ainda não tinha nosso incrível Kwid, que está muito sujo, aliás, se os irmãos pararem lá fora. Vou até tirar ele para o lado para os irmãos passarem vergonha. Vai que alguém encosta e suja a roupa, né? Mas a gente não tinha um carro, a gente alugou um carro. Só que eu fiz a incrível missão de não carregar o celular, colocar no painel do carro para ver se carregava o celular. Aquelas multimídia do carro, a gente pegou e foi. O celular carregado, foi embora. 200, 300 quilômetros por meio da terra aí, não tinha a menor ideia de onde chegar lá. O celular começa a descarregar, fala, pega o carregador e a gente coloca. Colocou, e neste momento nós amamos a Apple. Apareceu, não compatível. 300 quilômetros no meio do mundo aí. Falei, agora, Juliana, não sei nem voltar. O que a gente faz? Aí o que a gente foi fazendo? A gente andava, descarregava o celular. A gente parava no posto, carregava 40 minutos. Andava, mas andava.
Descarregava, parava no posto, carregava mais 40 minutos, andava mais um pouquinho. E assim a gente chegou. E voltou, que a gente comprou um cabo, nem lembro o que aconteceu, mas a gente voltou. Deu certo. Mas, quando a gente não sabe para onde chegar, a gente fica perdido. Se você não sabe para que foi criado, para que você está fazendo tudo isso que você faz hoje na sua vida, você está perdido. Talvez você está andando que nem nós, andando em círculo. Se você não sabe o que Deus quer de você, se você não sabe por que você trabalha, por que você faz o que você gasta toda a sua energia ao longo do seu dia, você está fazendo errado. É muito importante a gente entender qual que é o nosso propósito. Nosso propósito é multiplicar a imagem de Deus aqui na terra, com tudo que a gente faz. Segundo ponto, nem passei no primeiro, né? Entender nosso propósito, é esse. E o segundo ponto, como a gente pode multiplicar a imagem de Deus, a semelhança de Deus? É entendendo nossa incapacidade diante do pecado. Abra comigo, por favor, em Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 8. O segundo ponto, como a gente pode multiplicar a imagem, a semelhança de Deus aqui na terra? É entendendo a nossa incapacidade diante do pecado. Romanos 8, 1, diz o seguinte: portanto agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu filho, seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que é necessário que eu e você reconheçamos que nós somos totalmente incapazes de vencer o pecado. E para que eu e você possamos espelhar e multiplicar a imagem do Deus perfeito aqui na terra, nós precisamos vencer esse pecado, porque Deus não peca. Mas só que é necessário que nós reconheçamos que nós não somos capazes disso. E por isso que você muitas vezes tende a ter pensamentos corruptos. Por isso que muitas vezes no trânsito você tende a ter pensamentos agressivos, de querer atropelar alguém, de querer xingar, de querer reclamar. Por isso que muitas vezes quando está triste você tende a ter pensamentos depressivos em algum sentido. Porque eu e você estamos manchados pelo pecado. E pela minha força, por mais que eu possa conhecer ou estudar, eu não tenho força para vencer isso. E você também não. Porque eu e você somos incapazes diante do pecado. Romanos diz que todo esse peso do pecado é colocado em Jesus Cristo. Porque Ele é capaz. E aquela insuficiência que nós temos, nós encontramos nele. E quando você, diante de Jesus, você reconhece o sacrifício dele, e o abraça, e o aceita em sua vida, agora Deus olha para nós e não vê mais esse pecado, mas Ele vê Jesus Cristo em nós. Segundo ponto importante para que nós possamos entender do que é necessário para você multiplicar a imagem de Deus aqui na terra, é você entender que você não consegue sozinho. E que Jesus é totalmente necessário. Eu e você somos totalmente incapazes. Esse é o grande ápice em reconhecer que somos incapazes de nos livrarmos da culpa do pecado. Toda vez que nós lembramos disso, isso tem que nos levar diretamente para a cruz de Cristo. A criação perfeita de Deus, eu e você, como eu disse, foi contaminada pelo pecado. E toda a humanidade, a partir disso, está sendo reproduzida sobre essa marca do pecado. É inevitável para nós. Você consegue perceber marcas de pecado numa criança. Talvez você já viu isso. Você fala, não, é só uma criança. A birra, o egoísmo, a mentira. Você consegue perceber isso, eu sei disso. Porque não é uma idade que vai trazer o pecado para aquela criança. É a marca no coração dela. É igual mesmo no meu e no seu. É inevitável para nós. Todos pecamos, como diz em Romanos. Mas para espelhar a imagem de Deus, é necessário nós entendermos que não somos capazes de fazê-lo sozinhos. Nós precisamos de Jesus Cristo.
que eu estou falando com tudo isso é que se você quer realmente multiplicar a imagem e a semelhança de Deus no seu dia a dia, naquilo que você faz, Jesus precisa estar com você ali. Essa é uma tecla que eu sempre bato. Jesus não pode ser um encontro marcado conosco de sábado e domingo. Jesus não pode ser um encontro marcado nosso só no final do dia, quando você está cansado, e você meio que ora, meio que lê a sua Bíblia, meio que agradece. Não pode ser. Você não pode imitar alguém que está longe de você. Isso entra no nosso terceiro ponto. Para multiplicar a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra, nós precisamos imitar Jesus Cristo. Gálatas 2:20. Abra comigo, por favor. Texto conhecido, mas quero fazer os irmãos abrirem para aprendê-lo. Gálatas 2:20. Diz: fui crucificado com Cristo. Apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no nosso Filho, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E com isso, queridos, eu quero dizer que é impossível multiplicar a imagem de Deus aqui na terra e a semelhança de Deus sem conhecer Ele diariamente. Nós devemos entender de uma vez por todas que o relacionamento com Jesus para o cristão não é uma opção. Isso não é uma opção. Se eu e você nós queremos realmente levar Deus a sério, e se nós queremos realmente dar significado à nossa fé, aquilo que nós acabamos de cantar, as nossas orações, nós precisamos reconhecer quem Jesus é. E que é necessário nós nos relacionarmos com Ele. Enquanto não dermos o mesmo valor para alimentar a nossa alma que nós damos para alimentar o nosso corpo, nós não vamos viver um relacionamento com Jesus. Enquanto a gente não entender que da mesma maneira que nós precisamos alimentar o nosso corpo diariamente, senão ele fica fraco, nós precisamos alimentar a nossa alma diariamente, o nosso relacionamento com Jesus, senão ele também fica fraco, a gente não vai ter um relacionamento. Sem relacionamento, nossa vida espiritual fica fraca. E assim como o nosso corpo, nós falecemos. O que acontece quando você fica sem se alimentar e muda o frio agora, como está um pouco frio para cá? Começa o tchim, né? Né? Porque se você não se alimenta bem, você trabalha a semana inteira, chega no final de semana, vem um vento frio que te bate em você e te derruba. Porque você está fraco. Se você não se relaciona com Jesus, você ocupa sua mente com todas as outras coisas. Quando vem uma dificuldade, quando vem um desafio, quando vem um medo diante de você, você cai. Porque você está fraco. Como multiplicar então a imagem de Deus? Imitando a Jesus. Como saber o que é imitar a Jesus? Conhecendo Ele. Como conhecer a Jesus? Se relacionando diariamente com Ele. E como se relacionar com Ele? Orando, lendo a Bíblia, tendo um momento de devoção. É isso. A gente pode rodar o tanto que for, a gente vai voltar para isso. A resposta está aqui, querido. A resposta está aqui. E sabe por que é tão difícil para a gente fazer isso? Porque o inimigo não quer que a gente faça. Porque o pecado dentro de nós não quer que você leia a sua Bíblia. Não quer que você ore. Porque isso vai te levar para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe do inimigo, melhor você vai estar. E ele não quer isso. O desejo de Satanás é destruir a nossa vida. E não que você consiga sentar e ler a sua Bíblia. Então o que você tem que fazer? Lutar contra isso. Entender a sua incapacidade, que você precisa de Jesus. A gente vive hoje no seminário, queridos, e é literalmente o tempo todo, você está 100% submerso em leituras voltadas com a Bíblia, ou diretamente na Bíblia, ou momentos de oração, ou conversas teológicas em algum sentido. Você não consegue encostar num lugar e falar, e o preço da gasolina? Você não consegue. Que a pessoa fala, não, porque Deus não sei o que tem, que veio aqui e tal. É o tempo todo.
É isso a nossa vida hoje. E os irmãos acham que o tempo todo a gente quer conversar sobre isso? Vocês acham, os irmãos acreditam que ao longo de toda a nossa vida cristã, todos os dias eu estava super animado, empolgado para ler a Bíblia? Não. Orar. Eu já contei por muitas vezes, eu comecei a orar, comecei uma oração à noite e acordei sem entender o que estava acontecendo, né? Pedi perdão, Senhor, não sei o que eu estava falando. Aí acordava, começava a falar de novo, aí perdão, Senhor, o que está acontecendo? Não é fácil. Mas não é motivo para a gente desistir. Se a gente quer viver uma vida de relacionamento com Jesus, a gente precisa se entregar a Ele. E realmente investir nisso. Não deixar o cansaço nos derrubar. A sua e a minha vida, como diz o texto, não pertence mais a mim e a você, mas pertencem a Deus. E o objetivo disso é espelhar e espalhar a glória de Deus aqui na terra. Diante de tudo isso, o que nos resta é: você, mãe, ou você, filho, a nossa função aqui na terra é demonstrar às pessoas que existe um amor maior que nos alcançou. E devemos derramar esse amor na vida das pessoas que nos cercam. Pelos méritos de Jesus. Você não está no seu emprego à toa. Você não está, talvez, perto daquelas pessoas que não odeiam a Deus à toa. Talvez Deus quer mostrar para elas que Ele ama elas através da sua vida. Isso é uma baita responsabilidade, que exige de você que você não fique falando palavrão, que você não fale mentira, mas que você dê um bom testemunho. A palavra cristão no Antigo Testamento era dito como pequenos cristos. Pequenas pessoas que se identificavam com Jesus. Imagina o peso que aquelas pessoas tinham. E é o mesmo peso para mim e para você hoje. Será que as pessoas te identificam com Jesus? As suas e as minhas atitudes hoje, aquilo pelo qual você se destaca na multidão hoje, tem sido as características que refletem o caráter de Deus? Ou talvez você tenha se destacado pelas suas piadas, pelas suas mentiras, pelos seus pecados, sobre como você consegue burlar o sistema e sair bem disso? Pelo que você tem se destacado? Pela sua ira? Pela sua... Como você sabe da vida de todo mundo? Pelo que você tem destacado? Aquilo que te destaca hoje reflete a Deus? Independente de quem sejamos. Que esse amor de mãe que a Bíblia nos mostra, que no caso é o amor de Deus através da vida das mães, possa nos encher a tal ponto que derramemos as pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o objetivo. Nós não estamos aqui à toa, mas para espalhar esse amor às pessoas. Isso é muito importante. Isso não deve nos deixar tristes, mas sair daqui motivados. Porque Deus está confiando uma missão incrível para nós. E não está nos abandonando, e está deixando o Espírito nos capacitando diariamente, Jesus para a gente nos relacionar, a sua palavra para que a gente possa ler. Ele está falando: filho, vai, eu quero usar a sua vida em meio a todo mundo que está ao seu redor. Juninho, eu quero mostrar para as pessoas que eu amo eles através de você. Olha que incrível isso, que privilégio que a gente tem. Que privilégio de trabalhar ao lado de Deus. Mas a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade. Se a gente ignorar tudo isso, a gente vai viver uma vida, até quando Deus permitir, mais preta e branca. Sofrendo, triste, sem qualquer sentido algum. E como talvez a gente viajando, sem saber onde a gente quer chegar, perdido. Quero que todo mundo possa sair daqui hoje motivado com esse sentimento de que eu preciso ser uma pessoa melhor, porque eu carrego a imagem do Deus vivo e verdadeiro. E as pessoas precisam olhar para mim e ver a Deus, não mais ver a mim. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso e o Espírito possa quebrar todas as barreiras que existem em nós que nos impedem disso. Feche os olhos. Vamos ter uma oração. Meu Deus, eu te louvo porque
o Senhor nos permite estar aqui essa noite e aprender tantas coisas, Pai, diante da Tua palavra. Nos ajude a enxergar o Teu propósito, Deus, para nós. Que na segunda-feira, amanhã, Deus, nós possamos buscar mostrar às pessoas esse amor que nos alcançou primeiro. Deus, nós somos totalmente incapazes de fazer isso sozinho. Nós precisamos da Tua mão nos guiando, nos abençoando, nos conduzindo. Toca, Deus, em nosso coração. Tira de nós toda a vergonha, todo o medo, todo o sentimento que nos afasta de Ti. E nos ajude a viver esse amor de mãe. Que o Senhor abençoa, o Senhor nos permite viver através das nossas mães, mas nos ajude a mostrar às pessoas isso. Que esse amor vem de Ti. Todo esse cuidado, essa proteção, esse carinho, esse amor sobrenatural vem do Senhor. E nos ajude, Pai, a não viver uma vida pensando em nós mesmos, mas olhar para as pessoas ao nosso redor e mostrar para elas que existe algo maior, existe um maior sobrenatural que ama elas. Não deixa que o egoísmo nos vença, Pai, mas que cada ato da nossa vida possa refletir o caráter de Deus em nós. Nos transforma, Pai, nos incomode, nos tire de nossa zona de conforto. Que essa semana que vai começar possa ser diferente. Não pelas nossas atitudes, mas pelo Teu reflexo em nós. Eu agradeço, Deus, e eu oro em Teu santo nome. Amém.